Olá, seja muito bem-vindo à AWS Company. Um café é sempre bom. Um canal onde nós falamos sobre desenvolvimento pessoal com base bíblica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre disciplina. Disciplina está relacionado à capacidade de fazer o que tem que ser feito, termo muito comum e fácil de entendimento. Disciplina, deixa eu melhorar essa câmera, pera. Aqui. Disciplina está relacionado a você fazer o que tem que ser feito. Disciplina está relacionado a você conseguir abrir mão de um desejo momentâneo em prol de algo futuro que verdadeiramente vale a pena. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Por quê? Em Lucas, no seu capítulo 9, Bíblia, no versículo 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Nesse momento, Jesus está instruindo os discípulos, acerca do que é necessário para a salvação, que é seguir a Ele. Para nós cristãos, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é através dele que nós alcançamos a salvação eterna, a vida eterna com Cristo. Em contrapartida, quem não está em comunhão com Cristo vai para a perdição eterna. De forma resumida, é um pouco disso não. É isso que nós queremos. Mas o que acontece? Nesse contexto aqui, Jesus está instruindo os discípulos acerca do que é necessário então para ter a salvação. E a recomendação dele é que se alguém quiser vir após ele, ou seja, se alguém quiser seguir ele, vai ter que negar a si mesmo. E aqui que nós introduzimos a disciplina. Ela é algo aplicado tanto no quesito material, tanto no quesito espiritual. É necessário negar-se a si mesmo. E a chave da disciplina, se é que se pode dizer chave, o segredo da disciplina, enfim, é justamente negar-se a si mesmo. Porque o falar de disciplina é algo muito lindo, É algo muito bonito de se fazer. Disciplina, isso e aquilo. Agora, na prática, a disciplina não é algo confortável. A disciplina, ela envolve literalmente isso que Jesus está falando. Negar-se a si mesmo. Exemplo, uma pessoa acorda de manhã e ela está com sono. Mas ela tem duas opções. Ela pode voltar a dormir ou ela pode ir para a academia, por exemplo. O desejo dela, muitas vezes, não é ir para a academia. Naturalmente falando, ela não quer isso. Porém, através da disciplina, ou seja, negar-se a si mesmo, ela vai. Nesse momento que ela vai para a academia, mesmo sem querer ir, mesmo sem o desejo, mesmo sem a vontade, ela está negando a si mesma. Ou seja, ela não quer, mas ela nega esse desejo de não ir à academia, esse desejo de dormir, ela está negando em pró a atividade física, em pró a musculação, em pró o desenvolvimento físico dela. Da mesma forma, isso se relaciona com o nosso aspecto espiritual. Jesus, mediante a Bíblia, e é o que eu creio, eu digo mediante a Bíblia porque é o fundamento que nós temos para afirmar qualquer coisa relacionada a Cristo. Jesus veio ao mundo e não pecou. Em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele saiu ali do padrão de Deus, entende? Em nenhum momento ele feriu a santidade dele. Não, ele foi e é 100% santo. Em nenhum momento ele pecou em pensamento, em nenhum momento ele pecou nas suas palavras, em nenhum momento ele pecou em alguma atitude sua. Então isso significa que se ele não pecou, ele naturalmente teve que dizer não para muita coisa. E isso envolve disciplina. Isso envolve negar-se a si mesmo. Isso envolve autocontrole. Disciplina, ela não está relacionada apenas ao aspecto motivacional. Até porque, para ser disciplinado, se você depender de motivação, você nunca vai ser disciplinado. Essa é que é a grande realidade. Se nós dependêssemos ou dependermos do aspecto motivação, do estado emocional, ninguém nunca vai conseguir ser disciplinado. É impossível ser disciplinado se você depender do aspecto emocional. Então, do que se depende
a disciplina? Decisão, consciência. E aqui que entra o que Jesus está falando. O negue-se a si mesmo. A capacidade de negar aquilo que você quer em prol que é certo. E se disciplina, né, pode-se dizer no padrão comum, né, disciplina é abdicar de algo agora em prol algo que vai valer a pena lá na frente. O evangelho, ele está muito mais aprofundado então. Por quê? Porque o evangelho é justamente abdicar de prazeres momentâneos em prol da salvação eterna. O evangelho está justamente relacionado a abdicar de um desejo, de uma prática pecaminosa agora em prol da salvação eterna com Cristo. Ou seja, nós abandonamos uma vida pecaminosa justamente por estarmos focados lá na frente. No quê? Na volta de Jesus. Quando ele voltar, então a igreja for arrebatada com ele, logo desfrutaremos de algo que os que vivenciam uma vida pecaminosa agora não poderão vivenciar, porque não tiveram a disciplina de dizer não para o pecado. Entende? Eles não tiveram essa disciplina. E cabe a nós ter a consciência de continuar dizendo não todo santo dia. É dizer não para mentira, é dizer não para cobiça, é dizer não para o adultério, para quem é casado, é dizer não para agir com ira, é dizer não para o ódio, é dizer não para muita coisa. Ser cristão envolve um nível de disciplina que pouquíssimas pessoas conseguem ter. E é justamente por isso que pouquíssimas pessoas seguem esse caminho. Aliás, a própria Bíblia diz que larga o caminho para a perdição e estreita é a porta para a salvação. Representando que o caminho para se ir ao céu não é fácil como muita gente pensa. Isso não significa que seja algo pesado, porém é algo que nos traz muita responsabilidade e requer muito esforço espiritual, emocional e inclusive físico, porque muitas vezes nós precisamos abdicar de certos prazeres da nossa carne, então também envolve um esforço físico. O grande segredo para se ter disciplina está relacionado à consciência, a uma decisão interna. O negue-se a si mesmo é justamente isso, uma decisão. Observe, o texto não diz você será nesse contexto, né? Você será negado. Não, o texto diz negue-se a si mesmo, ou seja, é você, você, negando a si mesmo. Você e você. Isso é disciplina. Isso é a verdadeira disciplina. O café tá bom. Ainda para finalizar, olha que interessante. Jesus disse, no versículo 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar cada dia a sua cruz significa que você todo dia vai ter que ir e sacrificar uma parte sua, sacrificar uma falha sua, um defeito seu. Todo santo dia você vai ter que carregar a sua cruz. Tome a sua cruz. Eu vou ter que pegar minha cruz. Você vai ter que pegar a sua cruz. Isso representa que nós somos responsáveis pela nossa disciplina. Nós somos responsáveis pelas nossas falhas. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Falar sobre esse texto é algo que nos conscientiza não somente de uma questão de disciplina comportamental, mas de responsabilidade sobre isso. Infelizmente, quanto mais as pessoas têm dificuldades de negarem seus desejos, negarem aquilo que elas querem em prol do que elas precisam, cada vez mais elas se tornam dependentes, escravas do seu estado emocional, da sua alimentação. Pessoas, já parou para pensar que pessoas muitas vezes se tornam escravas dos seus desejos? Em contrapartida, o Evangelho ele promove a libertação. Por quê? Porque dentro do Evangelho nós fazemos, ou melhor, somos instruídos a fazer justamente isso que Jesus está falando. Negar a si mesmo. E ao negar a si mesmo, você
automaticamente vai negar um desejo seu, vai negar aquilo que sua carne está desejando. E isso faz com que nós sejamos verdadeiramente livres. Aliás, a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é ser livre. Isso é ter disciplina. A verdadeira disciplina não consiste em fazer o que se quer. A verdadeira disciplina consiste em negar o que mais se deseja em prol do que verdadeiramente é necessário. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, nos acompanha. Nós produziremos mais conteúdos desses certamente. E eu acredito que isso verdadeiramente fará diferença na sua vida. Porque hoje em dia tem muita frase de efeito, mas aqui nós buscamos ter muito mais que frase de efeito. É mais que frase de efeito, é bíblico. Deus abençoe sua vida.